Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, com aqueles irmãos, os nossos amados irmãos que estão agora nos seus lares. Foi um prazer estarmos aqui pela manhã, na primeira celebração pós-reclusão social. Estivemos com um grupo aqui, foi uma grande bênção poder estar. Está sendo novamente um prazer estarmos aqui agora com outro grupo e podermos bem dizer, exaltar, engrandecer o nome do Senhor novamente na companhia dos nossos amados irmãos. É uma nova etapa na nossa vida, onde todos nós de alguma maneira estamos tentando entender, nos adaptar a esse momento. O que nós conversamos aqui pela manhã com alguns irmãos, algumas das coisas dá para repetir agora. Entre as coisas que falamos pela manhã, uma destas é que você e eu possamos meditar e refletir em tudo o que aconteceu. Para muitas pessoas, acredito eu, o domingo à noite pode ter se tornado um fardo pesado. Quando a consciência de alguns dizia, você tem que ir para a igreja, mas talvez o desejo, a vontade, a disposição pudesse então se pronunciar assim, tem que ir para a igreja. Ficamos aproximadamente 110 dias com as portas do templo fechado para o público comum, para os irmãos, né, como um todo. E talvez nesses 110 dias, muitos de nós, se não todos, passamos a valorizar a expressão do Salmo 122, quando disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que toda esta situação que nós passamos e ainda estamos passando, sirva para nos fazer refletir qual seja a posição que Deus espera e requer de cada um de nós como seus filhos. E que o vir ao templo, no domingo, na quarta, o dia que for, para mim, para você, jamais torne-se um fardo outra vez. Que nós possamos acordar no domingo felizes. Hoje é o dia que o Senhor me deu folga. E a minha prioridade é estar na casa dEle. É servi-lo com o dom e o talento que Ele me deu. Que você e eu possamos estruturar a nossa vida, as nossas prioridades, para que estar na casa de Deus volte a ser, como está sendo hoje, objeto de grande desejo, de grande expectativa. Quantos irmãos não me enviaram mensagem, não me ligaram, pastor, quando é que nós vamos voltar? E isso demonstrava tamanho a expectativa e ansiedade. Que isso não passe nas primeiras semanas, que nós possamos redesenhar as nossas prioridades e estar na casa de Deus, que para Ele nós construímos, que volte a ser uma prioridade em nossas vidas. Eu sei que está sendo transmitido ao vivo, mas de uma forma adaptada eu vou falar agora à noite o que eu falei pela manhã. Eu penso que Deus tem nos dado muitas oportunidades de aprendizado, de resgatar valores e princípios que são fundamentais para nós. Eu cresci, na minha infância, eu fui educado dentro da religião protestante, dentro da igreja, e me foi ensinado que o templo era um lugar sacrossanto, santíssimo, que eu deveria ter medo, inclusive, de riscar o banco, ou de entrar bebendo água dentro do templo. O tempo foi passando, parece que a Bíblia foi sendo lida de uma maneira mais contundente, percebeu-se que, na verdade, o santo somos nós e não a estrutura. Mas parece que quanto mais nós fomos entendendo isso, nós começamos a criar um certo mau hábito de não ter nenhum tipo de respeito pelo templo. As celebrações acontecendo, Deus falando através da sua palavra pregada, cantada ou em oração, e nós entrávamos e saíamos como se Deus não estivesse a falar. Nós respondíamos e-mails, SMS, curtíamos foto no Instagram e no Facebook, como se nós estivéssemos na nossa casa. Eu penso que aqueles que são da minha geração para trás tiveram uma educação extrema, sim, mas ao meu ver, melhor
do que a atual geração, que vêm, entram e saem deste lugar como se aqui não fosse algo importante. Nós tememos mais o judiciário, os juízes, do que aquele que é o juiz dos juízes. Em outras palavras, amados, nós temos algumas orientações de evitar entrar e sair, porque senão você vai ter que higienizar suas mãos novamente. Nós desligamos o bebedouro porque é uma área de muito contato, então nós já avisamos que você possa trazer, né, a sua água aí numa garrafinha, ou se puder, que você espere até chegar em casa, até porque é 1 hora de celebração. Nós pedimos para que seja evitado o uso do banheiro, porque senão é um trabalho dobrado para aqueles que estão cuidando da manutenção, em razão de uma possibilidade de contaminação. Mas observemos se não já deveríamos nos portar assim. É óbvio que ninguém está impedido de fazer uso do banheiro para necessidades, ou o uso do bebedouro por uma questão de tomar um medicamento, ou estar com sede num dia quente. Óbvio que não. Mas apercebamos-nos que quantas vezes nós ficamos boa parte do culto nas adjacências da igreja, nas áreas comuns da igreja, abro aspas, roubando o tempo que deveria ser destinado à adoração a Deus, fecho aspas. O que eu estou dizendo com isso? Deus está nos dando outra vez, é como se Ele tivesse resetado a nossa religiosidade. Ele resetou a nossa religiosidade. E agora nós temos regras que não são eclesiásticas, são sanitárias, de que nós devamos entrar, celebrar e sair. Que você e eu possamos ter a oportunidade de outra vez ensinar os nossos filhos. Mamãe era assim, lembra, pastor Alex? Bebe água e vai no banheiro em casa. Nós vamos na igreja para adorar ao Senhor. Era assim. Eu não faço mais isso com o Davi. Nunca mandei o Davi beber água e ir no banheiro em casa. Porque eu também entrei nesse ciclo que acaba sendo vicioso. Mas que você e eu tenhamos tudo que está acontecendo, possamos aproveitar como uma grande oportunidade. As paredes não são santas. Esse piso não é santo. Santos somos nós, nessa ideia de que somos habitação de Deus. Mas a palavra santo também, ou melhor, a sua tradução literal é separado. Esse local aqui é separado, sim. Que eu e você possamos fazer o exercício. Entrei ali, modo avião no meu telefone. Agora eu tenho um templo de 60 minutos exclusivos para o meu Deus. E não tem ninguém que seja mais importante do que Ele. Se você está com alguém, uma situação muito delicada, à beira da morte, eu entendo que você não vai vir para cá, senão para pedir ajuda e oração. Então penso eu, que todo qualquer compromisso, por mais importante que seja, não deva ser rivalizado nem dividido com 1 hora de adoração ao Senhor. Eu faço essas palavras com alegria por um lado, com tristeza por outro, porque fora muito difícil dizer para algumas pessoas, por favor, não leve ninguém com você. Hoje pela manhã, ao despedir os irmãos, eu fiz até uma brincadeira. Irmãos, vá, mas não volte à noite. Quanto que um pastor ia dizer isso para a sua igreja? Ou para irmãos em Cristo? Mas o fato é que nós temos essas limitações impostas. Que você e eu possamos refletir sobre tudo isso, amados. A palavra de Deus vai ser cantada agora, e já já ela vai ser pregada. Que você e eu possamos refletir naquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Você está alegre pela possibilidade de retornar esse tempo para dizer amém? Você pode aplaudir a Deus por essa oportunidade? Você pode se colocar em pé junto comigo nessa hora? Eu não vou pedir para você cumprimentar a pessoa que está do seu lado, mas diga outra vez, boa noite, meu irmão, boa noite. Boa noite, a paz de Cristo Jesus. Diga para ele, ó, é bom estarmos aqui após 110 dias. E que você possa fazer valer a pena estar aqui e com o ministério de louvor rompermos os céus em adoração, em reconhecimento de quem Jesus Cristo é, o que Ele fez por nós. Ministério de louvor. Só uma informação importante. Nós não teremos momentos de dedicação de bens e vidas. Então, se você veio disposto a ofertar e dizimar, o gasofilácio está lá no finalzinho, quando terminar a celebração, ou durante a celebração, a hora que você quiser. De preferência, quando não tiver ninguém lá, você vai lá e faça a sua contribuição. Amém? Seu sangue, sua cruz
volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, ele já venceu. Oh, seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, só luz em mim brilhou, só agora me cobriu, mas que vencedor eu sou. Mas que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá. Pelo novo eu vivo o caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá. Pelo novo eu vivo o caminho. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, ele já venceu. Oh, seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, só luz em mim brilhou, só agora me cobriu, mas que vencedor eu sou. Mas que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá. Pelo novo eu vivo o caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá. Pelo novo eu vivo o caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá. Pelo novo eu vivo o caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá. Pelo novo eu vivo o caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá. Pelo novo eu vivo o caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá. Pelo novo eu vivo o caminho. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Som. Aleluia. Som. Quero te convidar a continuar adorando ao Senhor. No momento que aqui chegamos, já estávamos em adoração e vamos continuar dizendo: venha o teu reino, faça a tua vontade, Senhor, em nossas vidas, no nosso meio. O Senhor está presente neste lugar. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. E que nessa noite você seja grato a Deus, louve a Ele pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito, por aqui estarmos. Vamos adorá-lo nessa noite.
Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Por teu rezar, tua vontade. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Podeis assentar, pastor Alex. Som. Glória a Deus. Boa noite, irmãos.
Boa noite, irmãos. É bom estarmos aqui novamente, né? Congregando juntos congregando para louvarmos ao Senhor. Você que está nos assistindo também, seja muito bem-vindo novamente. A gente está na palavra do Senhor Jesus, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de segundo Reis, lá no Antigo Testamento. Você que está com o seu smartphone, vai ler sua Bíblia aí digital, livro de 2 Reis, capítulo de número 5, tá? O verso de número 1 ao 3. E eu peço que você deixe sua Bíblia aberta para nós meditarmos em alguns versículos deste capítulo. É um grande prazer estar aqui com você de novo, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe no meio de tantas tribulações e lutas que nós passamos, a humanidade está enfrentando, nós vencemos e estamos aqui. Amém, meu irmão? Você está feliz? Pode dizer glória a Deus por isso? Em Cristo nós temos sempre esperança, né? Nós vivemos em esperança e vivemos por fé. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Livro de Reis, livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Você encontrou aí? Pode dizer amém? Está escrito assim, o versículo de número 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, o rei, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém ele era leproso. Saiu o exército da Síria e levaram da terra de Israel cativa uma menina, uma escrava, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um belo dia, essa menina disse à sua senhora, a esposa de Naamã: poxa, quem dera que o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele restauraria ele de sua lepra. Amém? Hoje eu quero refletir com você, juntos, sobre a menina e o general, dentro desse paradigma histórico, bíblico, que nós estamos lendo aqui. Quando nós olhamos o contexto deste texto que nós estamos lendo, de 1 a 2 Reis, nós vemos a história de Israel sobre o domínio dos reis. Por isso que é 1 e 2 Reis. E nesses primeiros capítulos de 2 Reis, Israel enfrenta um grande desafio com uma nação vizinha, um país vizinho, que era a Síria. Por muitas vezes a Síria invadia Israel, tomava toda a sua provisão de alimento e ainda levava os filhos e as filhas cativas para serem servas. Agora você imagina a situação, meu irmão. Não bastava o temor de ter um vizinho que pudesse invadir e tomar. Por exemplo, eles eram inteligentes. Ele esperava Israel arar a terra. O que é arar a terra? Para a galera mais nova, que nós vivemos em sociedade, né? No meio urbano, não entendemos isso. Mas é preparar a terra para o plantio. Tem muitos lugares que a terra tem pedras. Então, o agricultor ele tem que arar, ou seja, ele tem que tirar as pedras, fofar a terra, muitas das vezes adubar a terra, para só então começar a botar a semente e tocar a plantação. Então eles esperavam Israel, os agricultores de Israel, os fazendeiros de Israel, plantar a semente, cuidar, porque quando você planta, eu me lembro que no Vale do Jequitinhonha eu vi isso muito bem de perto, junto com a semente, junto com, por exemplo, com um broto de milho, com um broto de feijão, com um broto de qualquer outro cereal ou produto que a gente use da terra, nasce também os matinhos. E o agricultor tem que ficar tirando os matos, as ervas daninhas, porque senão ela suga o nutriente da terra que daria para o milho crescer. Dá trabalho.
até que ele ganhe força por si próprio, aí não entra mais em competição nenhum outro, porque ele já está grande. E aí chega o tempo da colheita, que é um outro trabalho. Então eles esperavam Israel fazer tudo isso, e quando estava tudo ensacadinho, você imagina, você suou a camisa, malhou. É por isso que você vê a história de Gideão. Gideão malhando trigo no lagar, que o lagar é lugar de pisar uva. Mas Gideão sabia que se ele fizesse à vista, ou seja, onde todo mundo pudesse ver ele malhando trigo, os medianitas iam só esperar ele malhar o trigo para depois de tudo pronto pegar e levar para casa, o trabalho feito. Por isso que Gideão é encontrado lá no lagar. E nessa passagem que nós estamos lendo, está ocorrendo esse problema que Israel vivia. A Bíblia diz aqui que o exército dessa nação vizinha síria entrou no território de Israel. Com certeza levou muitos alimentos, ouro, roupa, e também levou escravo. Uma menina. Isso é uma tragédia para qualquer menina novinha. E aqui está dizendo que é uma criança. O texto, a palavra para menina é uma criança. E essas pessoas eram como espólio de guerra. O que são os espólios? Troféus. Não tinham mais direito à liberdade. Muitas das vezes à dignidade. E sobre essa menina eu quero refletir com você. O que é a história dessa menina? Eu falo para a Lavínia, esse sermão que eu estou pregando para você, me veio à cabeça pregando para a Lavínia um dia desse. E eu falei, eu vou ensinar a igreja que eu ensino a Lavínia como eu estou te ensinando à noite antes de dormir. E ela é uma igreja exigente, que ela não dorme sem ouvir a pregação. Eu tenho que falar alguma história para ela. Dentro desse capítulo nós temos pessoas de status social. Pessoas que são relevantes na sociedade ao olho humano. A primeira pessoa, o primeiro indivíduo de importância social, de status social, que nós temos nesse texto é o Naamã. Quem nunca ouviu falar da história de Naamã? Quando a gente é criança, a gente aprende a história de Naamã, um homem que vai lá, mergulha, né? Depois de 7 vezes, sai limpo. A gente aprende a história de Naamã. É o primeiro homem, ou a primeira pessoa nesse texto de status social. Ou seja, o que é isso? De evidência, de importância. Ele era o capitão do exército da Síria. E ele não era só um capitão do exército. Porque, irmão, você pode trabalhar muito. Você pode ser uma pessoa que você se acha muito inteligente, até melhor do que os outros. É como diz o texto, muitos são os projetos e planos no coração do homem. Mas a resposta certa, ela tem que vir do Senhor. Porque se Deus não abrir as portas, não adianta a gente tentar. Vamos cansar, nos estressar, ficar igual criança manhosa, mas não vamos conseguir muitas coisas. Porque o texto diz aqui, que Deus operava milagres pelo capitão do exército da nação inimiga de Israel. O Senhor o fazia prosperar, porque ele era um homem grande diante do rei, e era conhecido porque por ele o Senhor havia dado vitória à Síria, porque Deus é que projeta todas as coisas. Até aqueles que são inimigos do povo de Deus estão sob o controle de Deus. Naamã estava sob o controle da divindade. É o primeiro homem de importância, o capitão do exército da Síria. Mas ele era leproso. O segundo personagem, a segunda pessoa importante de status social que a gente olharia, se a gente estivesse nesse enredo histórico, vivendo lá, quem a gente teria como relevância social? Naamã, o grande general. Depois, o rei da Síria. Imagina, quem é que viria uma criança, uma menina escrava? Ninguém daria valor para ela. Ela passaria entre muitas outras pessoas no meio da multidão, insignificantemente. Mas o rei da Síria, por onde ele passasse, todo mundo ia notar, ele é o rei. Um outro personagem importante nessa história, e eu quero que você leia comigo, o versículo de número 5 diz assim, é o rei de Israel.
fala, no versículo 5 fala sobre o rei da Síria e o rei de Israel, e no versículo 6 também sobre o rei de Israel. Veja o versículo 5. Respondeu o rei da Síria: vai, ande logo, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E o Naamã partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Você vê que nesse versículo 5 aqui, ele fala sobre 2 personagens de relevância social, segundo a visão humana: o rei da Síria e o rei de Israel. E um outro personagem importante nessa história, segundo a visão humana, está lá no versículo 8. Leia comigo: o profeta Eliseu. Quem é que nunca ouviu falar do profeta Eliseu? Todo mundo já ouviu falar. Versículo 8 diz assim: ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que você rasgou as suas vestes? Deixa ele vir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Se nós estivéssemos vivendo nesse tempo, irmãos, esses seriam os personagens que estariam diante dos nossos olhos. Por exemplo, vamos fazer aqui uma contextualização. Se você está vendo um filme de sucesso mundial, ou um filme da Marvel, ou da DC, ou qualquer outro filme, o personagem principal é o foco da sua atenção. Os milhares e muitos figurantes que passam durante o filme, você não dá nenhuma importância, é irrelevante. Porque o foco está sobre os personagens principais. Nesse enredo, esses quatro personagens que eu listei aqui, eles são os personagens principais. Mas eu quero chamar a atenção a você e a mim, como eu chamei a atenção da Lavínia, sobre uma heroína desconhecida, sem evidência e status social, mas que dá uma lição enorme de vida cristã para nós, para os nossos dias. Que menina fantástica, ao meu ver. E talvez eu quero chamar a sua atenção para isso, para que a gente aprenda com ela. Ela era uma menina da terra de Israel. No versículo de número 2, leia comigo, por favor. Qual foi a vida dessa menina, a realidade dela para com Naamã? Saíram tropas, o exército da Síria, e na terra de Israel levaram cativo, e da terra de Israel levaram cativo uma menina, e ficou sobre o serviço da mulher de Naamã. Veja, ela tornou-se escrava. Agora você imagine, você que tem um filho pequeno, uma filha pequena, você já foi criança, você imagina, nós vivemos numa sociedade, a sociedade brasileira, a sociedade carioca, é uma sociedade conturbada, violenta. A gente muitas das vezes sai de casa e não sabemos se vamos voltar. Isso nos assusta, nos apavora. Com essa realidade que nós estamos vivendo de pandemia, mais ainda. Agora você imagine a situação dessa criança. Ela está lá com o pai e a mãe dela, de repente, não tem como defender. Entra um exército enorme, talvez matou os pais, né, o pai, a mãe, os irmãos, e simplesmente ela é arrastada à força para ir morar num lugar que ela não conhecia, talvez não falava a língua, vestia um outro modo de se vestir, outro hábito alimentar, e ela é introduzida lá. Qualquer criança num estado desse estaria em estado de choque e viveria uma vida completamente frustrada, socialmente falando. É verdade ou não é? Por muito menos nós perdemos um emprego, perdemos um sonho, a gente entra em depressão. E adultos. Agora você imagine uma criança. Mas a Bíblia diz que foi completamente contrário o que ela fez. Isso que me chamou a atenção. O que essa menina nos ensina? Primeira coisa, imagine você, ela viu o exército e com certeza Naamã estava na frente, porque ele estava em destaque, ele não era um dos soldados. Então, por certo, ela viu quando Naamã
na frente dos seus soldados, entrou em Israel, venceu o exército de Israel, foi na sua aldeia, talvez sacrificou os seus pais ou não, mesmo assim não importa. Ela foi tirada violentamente e levada pelo exército, e chegou agora e foi entregue como uma mercadoria na mão desse Naamã. Mas a Bíblia diz que talvez Naamã, supõe-se, vestia uma roupa que não dava para ver o corpo, né? Talvez uma manga grande. E num relance, de um momento, ela como escrava viu o corpo do seu senhor e viu que ele era doente, ele era leproso. O que ela poderia fazer? Qualquer um de nós faríamos o quê? Bem feito. Porque eu fui tirado dos meus pais. Com certeza ele já fez, uma mente sem Deus, sem Cristo no coração. Com certeza ele já fez isso com milhares de crianças. Igual a mim. Bem feito, tomara que morra. Tomara que sofra as dores. Para aprender a não fazer o povo de Deus sofrer. Foi isso que ela fez? Que lição essa menina, essa pequena criança nos dá? E é por isso que hoje, lendo a Bíblia, eu vou fazendo conexões e vejo quando Jesus fala assim, se você quer chegar ao céu, não adianta, não vem cantar bonito para mim. Tem que cantar bonito, né? Não estou falando que isso é coisa feia não, mas isso não é o que eu estou atrás. Não adianta vir todo arrumadão e vir pregar uma grande oratória aqui. Não é disso que eu estou atrás. Se você não se tornar como uma criança, você não entra no céu. Qual é a ação dessa menina? A primeira coisa, ela tem um coração misericordioso. Olha o versículo de número 3. Quando ela vê Naamã leproso, ela diz assim, disse ela à sua senhora, com coração dolorido, tomara, quem dera, essa expressão, quem dera, que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Olha que fé, irmãos. Que coisa maravilhosa. É de se espantar a soberania de Deus na sua escolha dos salvos, dos eleitos. Uma criança. É por isso que vocês que trabalham com criança, não desprezem as crianças. Eu lembro que um dos maiores professores, não estou recordando o nome dele agora, ele dizia assim, eu ensino a todos os meninos com grande empenho, porque entre eles pode estar o rei da Inglaterra. Essas crianças que nós ensinamos, entre eles pode estar o futuro presidente. Homens que podem ser relevantes na sociedade. Em vez dela praguejar, desejar o mal para o seu dono, se ressentir, bem feito, ela libera um ato de misericórdia. Olha, minha senhora, imagina, que mente sadia, gente. Muitas das vezes a gente tem uma mente doentia. A gente deseja o mal para quem pratica mal. E essa menina aqui nos ensina o verdadeiro sentido do sentimento cristão. Quem dera, minha senhora, que ele estivesse lá em Samaria, porque lá tem um homem de Deus. Tem um homem que, se ele chegar lá, ele resolve o problema. Que fé! Esse ato dela me ensina também uma atitude de submissão em meio às tragédias da vida. Ela poderia estar ressentida contra Deus. Não poderia? Poderia. Porque se ela tem uma fé verdadeira, ela tem uma fé verdadeira, porque ela está dizendo assim, meu Senhor está leproso, mas se ela estivesse, talvez ela já tinha visto Eliseu pregar. Eliseu foi um dos homens na Bíblia que Deus operou grandes milagres através dele. Era um homem tão cheio de Deus, que a Bíblia diz que quando Eliseu estava sendo enterrado, Eliseu foi enterrado num lugar. E esqueceu que hoje a gente tem um lugar separado, o cemitério, com algum marco para dizer onde foi enterrado o finado, etc e tal. Naquela época possivelmente não. Eliseu era um homem simples.
e foram enterrar um outro homem, não sabiam, no lugar em que Eliseu tinha sido enterrado. E a Bíblia diz que quando cavaram a cova e foram colocar o homem, vai descendo devagarinho, né? Não tinha caixão naquela época. Era posto direto na terra. Eram pessoas simples. O exército do inimigo do povo de Deus, de Israel, estava entrando para invadir. O que os homens fizeram? Jogaram o homem de qualquer jeito no buraco e senão eles também iam morrer, cair. Mas quando o cara tocou nos ossos de Eliseu, pulou e já começou a correr, porque já ressuscitou matuto para não voltar a morrer, porque o exército estava vindo com arma, né? De tamanha unção que tinha aquele cara, o Eliseu. E ela tem essa fé, mas e agora? Essa fé pode ser um questionamento à razão. Pô, mas se você acredita em Deus assim, por que você está vivendo isso? Mas ela tem uma fé submissa. Ela está descentralizada de si mesma. Ela não está fixa no seu problema, nas suas dificuldades, naquela autocomiseração. Poxa, eu oro tanto, eu sou uma pessoa fiel, eu dou dízimo, eu jejuo, eu prego, eu ajudo tantos pobres. Comiseração. Eu sou um pobre coitado, Deus não podia ter feito isso comigo, meu esposo não podia ter feito isso comigo, eu não podia ter perdido meu emprego, eu dei minha vida inteira por aquela empresa, eu não podia ter passado, meus pais não podiam ter pegado uma doença. Aquele ato de comiseração própria. Eu sou um pobre coitado, uma pobre coitada. Não, ela olha para o sofrimento do outro e fala assim: puxa vida, o meu Deus podia ajudar esse homem. Ela aceita a vontade de vida divina para a sua vida, diante de uma situação que frustra a sua expectativa. Você imagina, aquela menina tinha tudo para duvidar de Deus, mas ela resolveu servir a Deus, não pelo que Ele poderia fazer por ela, como por exemplo, não permitir que ela fosse uma das escravas, levada para a Síria. Ela não servia a Deus pelo que Ele podia fazer, ela servia a Deus pelo que Ele era. Por isso ela descentralizou de si. Essa é a grande bênção da vida, quando você resolve sair do centro das atenções de você mesmo. Você começa a orar pelas pessoas, você começa a pregar esperança para as outras pessoas, porque essa menina tinha tudo para duvidar de Deus. Ela foi arrancada da sua família, do seu lar, do seu país de origem. Ela perdeu a coisa mais importante para qualquer ser humano, que é a liberdade de ir e vir. Tem pessoas em depressão porque agora ficou em casa, não pôde sair, estão em depressão, não sei mais o que fazer da vida. A gente não está preso, a gente está numa estratégia. Imagine, ela não estava numa estratégia, ela não tinha mais direito sobre a sua vida. Ela não podia casar, ela não podia estudar, ela não podia visitar os seus tios, ela não podia fazer nada que qualquer ser humano comum faz. Ela perdeu a liberdade. Ela perdeu o direito de viver a infância, brincar com boneca, brincar de casinha, de viver com seus primos, com seus tios, com seus avós, com a mamãe dela, o papaizinho dela, o irmãozinho, a irmãzinha dela. Mas qual é a atitude dessa menina? Uma atitude de fé. E não uma fé morta, uma fé meramente religiosa, mas uma fé de esperança e de certeza. Senhora minha. Porque essa palavra não é uma palavra, é a palavra que ela dá para a senhora dela, para a dona dela. Não é uma palavra vazia religiosa, é uma palavra de tanta esperança, com poder, que lá no coração daquela mulher, era uma mulher da Síria, ela não conhecia o Deus de Israel, ela não sabia quem era Eliseu, ela não tinha noção vamos dizer, dessa constituição religiosa que nós vivemos hoje, do poder do Deus verdadeiro. Mas a menina era tão
tão cheia de fé que a palavra entra no coração da mulher. Balança o coração dela. O quê? Meu marido pode ser curado? Eu tenho certeza que o Naamã não foi com força. Porque mulher, quando manda, o homem, né? O filho. Que? Vai lá agora. Pode ser o Naamã que for, não tem Naamã certo. Né? Isso é bem verdade, porque quando Naamã entra na água a primeira vez, que ele volta leproso, ele está vendo? Aí um cara, tem sempre um inteligente, né? Baixinho, talvez um soldado raso. Meu senhor, se alguém pedisse uma coisa difícil para tu plantar bananeira, por exemplo, e andar de bananeira, tu não faria. Quanto mais mergulhar 7 vezes, mais tem os rios Limbabana e Farfa lá na Síria, água cristalina. Porque eu vou mergulhar no rio sujo, tua pele está podre, Senhor. Mas a gente é assim. A gente entra para a igreja, a gente era beberrão, falastrão, quizumbeiro, desordeiro, incrédulo. Aí Jesus limpa a gente. Constitui a gente de uma racionalidade lá do Éden, a mente de Cristo. E aí a gente acha que é melhor do que os outros. O status social faz isso. Naamã está podre. Ele tem a possibilidade de se tornar limpo, mas ele está preocupado com a água suja. A esposa não está preocupada com isso. A esposa está preocupada dele ser limpo, liberto, curado, para ela ter ele no seu convívio. Mas quem fez toda a diferença? Foi o Eliseu? Não. Foi o rei da Síria? Não. Foi o rei de Israel? Não. Porque quando a menina diz a palavra de fé, que a mulher conversa com Naamã, e Naamã diz isso, ele vai lá no rei da Síria. E o rei da Síria fala assim, pode deixar. Porque o rei de Israel estava como submisso ao rei da Síria. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver isso. De 1 Reis. E ele manda uma carta como a um subalterno. Olha, eu estou mandando meu servo Naamã, você cura ele. Aí o rei de Israel rasga a roupa e fala, tá vendo, esse homem é maluco? Ele quer arrumar guerra comigo de novo. Porque eu sou Deus para curar alguém, e rasga a roupa. Porque nesse sentido, nesse contexto, rasgar a roupa, alguém não a roupa de baixo, para ficar como nós viemos ao mundo. Havia, né, uma túnica e um manto. Ele rasga a roupa de cima, em sinal de humilhação, de desespero, de indignação. E o profeta ouve. E o rei de Israel ouve. E o profeta ouve. Diz, pode mandar ele vir aqui. Porque ele vai saber que existe um profeta de Israel. Mas alguém já sabia disso. A menina que estava lá na Síria. E aí fala assim, tem aquela metanarrativa da Teodiceia, que a gente já falou aqui, vocês nem pesquisaram, eu fiz uma pegadinha, mas depois eu vou falar isso com vocês acharam, comendo meu papo sem pesquisar. Eu falei, eu quero ver onde a igreja está, mas ninguém falou nada, mas tudo bem. Que a discussão se Deus é justo, se Deus não é. Ela não estava preocupada com isso. Quem serve a Deus de verdade, quem entregou a vida a Cristo, sabe que todas as coisas contribuem para o bem daquele que serve a Deus, que são escolhidos segundo o seu propósito. Quem estão nessa terra tem que trabalhar? Sim, tem que. Tem que estudar? Sim, tem que. Tem que saber votar na hora, na pessoa certa? Tem que, porque somos cidadãos da terra também. Mas a nossa maior cidadania é a celestial. Nós estamos aqui meramente de passagem. Essa menina aqui demonstra um ato de maturidade espiritual que muitos de nós adultos não temos. Porque na hora que as coisas estão tudo bem, é fácil vir, aleluia, glória a Deus, que maravilha, mistério de canta de não sei o quê. Quando as coisas que chegam em crise, aí que você vê a maturidade. O que está caído se levanta.
para proclamar o ato de esperança de Deus. O ano aceitável do Senhor. O dia da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo em tantas aflições e lutas, frustrações, ela tinha fé de que o Deus que ela servia era poderoso para visitar Naamã, se ele fosse diante do profeta. Sabe o que é isso, irmão? É maturidade. É saber que as situações que a gente passa na vida, que ela estava enfrentando, estava sob a soberania de Deus. Deus tinha um propósito. Se ela não tivesse ido como escrava para a Síria, Naamã jamais teria se convertido. E Naamã se converte. Eu aconselho você a ler o resto do capítulo 5. Naamã se converte a Deus. Naamã não é só curado fisicamente, ele é curado espiritualmente. Mas se essa menina não tivesse sido escrava, com um coração crente, que ela poderia ter ido, como eu falei anteriormente, com um coração azedo, amargurado, murmurador, rancoroso, odiando, doido, que todo mundo que fosse da Síria morresse, perecesse, porque ela tinha sido tirada de sua família. Não, ela teve um coração crente em Jesus. E por ter tido esse coração crente em Jesus, você vê que Naamã, após ser curado, volta para Eliseu. Eliseu, vai em paz. E ele fala uma palavra para Eliseu. Fala assim, olha, agora eu sei que só existe um único e verdadeiro Deus. E eu só vou adorar Ele a partir de hoje. E me perdoe quando eu tiver que entrar na casa dos ídolos, dos deuses, dos sírios. Porque ele é tão importante que ele tem que ir junto com o rei. E o rei, ao se ajoelhar, se apoia na mão dele. Para se ajoelhar diante do rei, ele fala, me perdoa, quando eu tiver que entrar para segurar a mão do meu Senhor, porque eu vou estar lá pelo ato da obrigação que me é imposta por causa da minha posição de general. Mas eu jamais me prostrarei diante de outro Deus, a não ser do Deus verdadeiro. Conversão. Então os atos que acontecem com a gente, as situações que frustram as nossas expectativas, que nos deixam meio que abalados, sem saber o porquê está acontecendo comigo e com você, é um ato da soberania de Deus. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida, para que outras pessoas sejam abençoadas. Mas no contrapé do mundo espiritual sempre vão existir forças contrárias querendo te induzir a desacreditar em Deus, a abandonar a fé, a murmurar e muitas das vezes a desistir. Mas eu quero dizer para você que está me assistindo e vocês que estão aqui presentes no templo, desistir é o caminho mais curto para lugar nenhum. Se eu estou lutando para entrar na faculdade, tomo bomba no primeiro Enem, no segundo Enem, no terceiro Enem e desisto, aonde eu vou chegar? Em lugar nenhum. Nós estamos vivendo uma crise, e vai vir uma crise financeira, uma crise de desemprego. Eu boto um currículo, fecha a porta, não chama. Eu boto outro currículo, não chama. Eu boto outro currículo, não chama. Eu boto outro currículo, não chama. Agora eu vou desistir, vou ficar em casa vendo televisão, porque não adianta. Para onde que você vai chegar? Para onde você vai ir? Para lugar nenhum. Mas quando a gente recebe, e é normal receber esse impacto de desânimo, a gente, como essa menina, não, Deus tem um propósito nisso. Eu vou continuar, porque o meu Deus é poderoso para triunfar sobre essas circunstâncias. O Senhor age no milagre, porque é muito assim, é como o Gideão, né? Tinha 33 mil, Deus falou, tem muita gente aí, se você for lá e vencer os medianitas, vai dizer que foi vocês. Vai lá e manda o povo beber água. Não, primeiro dá um grito aí, dá um grito. Quem é covarde, volta atrás, irmão. O Gideão voltou para frente, eu tenho certeza, para não olhar. Quando ele voltou, ferrou, todo mundo foi embora. Deus ainda falou, ficou uns 1000 lá, Deus falou assim, tem muita gente. Como assim?
Era uma multidão que não dava para contar dos midianitas. Eram os midianitas com várias nações associadas a eles. Um grande exército. Como assim? 1000? Tem um e tem. Manda beber água. Quem trazer água na boca, separa para um canto. Quem meter a cara na água, separa para o outro. Irmão, ficou 700 para lá e 300 para cá. É com esses 300 aí. Você está de brincadeira comigo, Deus? Sabe por quê? Deus nos coloca nessas circunstâncias para que quando a bênção vier, você não possa dizer assim, foi a minha capacidade. Foram as minhas forças. Foi as minhas conexões profissionais. Foi meu currículo, minha experiência. Foi nada. Porque quanto você usou e quanto eu usei isso, foi a minha força que eu fui curado. Não foi nada. Foi a mão de Deus. Foi a mão do Eterno. Porque Ele a uns abate e a outros levanta. Mas eu digo uma coisa para você. As portas que Ele fecha, ninguém abre. Mas também quando Ele abre uma porta, pode homens grandes e poderosos que se dizem e se acham se levantar. O mundo espiritual pode levantar. As portas que Deus abre, ninguém jamais fechará. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. Ela não estava preocupada porque Deus livrou ela. Uma menina. Quem a gente pode comparar ela na Bíblia? Sabe quem? 3 personagens. Sadraque, Mesaque e Abednego. Para a gente encerrar. Você lembra? Homens feitos. Eles já eram homens. Na corte de Nabucodonosor. E Nabucodonosor fez uma fornalha e disse, quem não dobrar vai ser jogado na fornalha. Eles 3 foram os únicos que não se ajoelharam. O rei falou, vocês vão ser jogados. E eu quero ver qual vai ser o Deus que vai vos livrar. Eu não sei. E eles dizem assim, ó, maturidade. Eu não sei se Deus vai me livrar ou não. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Nós não vamos nos dobrar. Mas eles eram adultos. Aqui é uma criança. Sabe por quê, irmão? O ato da fé não está na minha capacidade de ser adulto ou criança. Está na bênção de Deus em ter se revelado a você e a mim. Nós não podemos compreender e deter Deus. Nós só podemos recebê-lo. E Deus diariamente, de domingo a domingo, de segunda a segunda, de terça a terça, quarta a quarta, quinta a quinta, sexta a sexta, sábado a sábado, Deus vem batendo a porta do nosso coração, como está revelado lá no Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Ou seja, Deus está dizendo assim, olha, eu quero ter momentos de grande intimidade contigo. Porque a ceia para nós tem a ideia só de alimentação. Para um judeu, para um oriental, é um momento de grande intimidade. Jesus está querendo diariamente viver intimamente com você e comigo. Alguém está ouvindo a voz do Espírito? A voz do Senhor ecoa sobre a terra. Pregue a esperança aos homens. Como essa menina, não coloque as suas frustrações, as minhas frustrações, as nossas frustrações como impedimento de propagar esperança que há em Cristo Jesus às pessoas. E você verá a mão de Deus agir e operar grandes milagres. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Eu convido você a estar de pé, por favor. Nós teremos mais informações daqui para frente, pelos meios de comunicações da igreja. Você fique atento sobre as nossas reuniões, futuras reuniões. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha amada irmã, meu amado irmão. Você que está nos assistindo, que Deus abençoe você ricamente. Tenha fé e esperança como essa menina que nós falamos sobre ela aqui hoje. Quero pedir que você feche os seus olhos agora. Curve sua cabeça. Que maravilha
Depois de tantos meses, nós estamos aqui reunidos diante de Deus. E ouvindo uma palavra de fé e de esperança, a palavra de Deus, para nós vivermos, não pelo que Ele pode fazer por nós, mas pelo que Ele é. E eu quero orar com você. Você que está em casa nos assistindo, curve sua cabeça, feche os seus olhos. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas a palavra de Deus veio hoje ao nosso coração dizendo: há esperança. Independente das circunstâncias, há esperança em Jesus para a sua vida. Jesus, nós estamos na Tua presença nessa noite. E nós queremos orar ao Senhor. Entregar a nossa vida a Ti, Jesus. Sabe como somos falhos e imperfeitos. Mas a Tua palavra vem hoje ao nosso encontro, nos dizer que nós precisamos crescer em maturidade. E nos dá o exemplo que o Senhor deixou dessa menina israelita, que não sabemos nem o nome, que não tinha status social, que não tinha evidência na sociedade, mas que foi uma heroína da fé, que pelo testemunho de fé que ela tinha no Senhor, um homem foi restabelecido de sua doença, e recebeu a maior das bênçãos, que é a revelação do Senhor como o único e verdadeiro Deus. Nós precisamos crescer em fé, Senhor. Precisamos crescer em coragem, determinação, para vencermos os desafios da vida. Guarde o Teu povo. Guarde-nos deste mal, aqueles que estão acamados, adoecidos talvez por essa enfermidade, que o Senhor possa estar restabelecendo para a glória do Teu nome. Senhor, ajuda as nossas autoridades competentes diante dos desafios econômicos, os desafios dessa nova doença que ainda estão aí, que o Senhor possa ajudá-los a ter as decisões certas, a poder no Teu nome para nós vencermos. Desperta-nos como igreja para orarmos ao Senhor. Orarmos ao Senhor confiando que o Senhor pode estender as Tuas mãos de misericórdia sobre a nossa nação, sobre as nações do mundo. Oh meu Deus, nós oramos ao Senhor, certo que o Senhor é totalmente suficiente para estabelecer o Teu eterno propósito de bondade, de misericórdia sobre a humanidade. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nos entregamos inteiramente à Tua soberania. E nos dá essa fé desta criança, Senhor, para crermos no Senhor, independente das circunstâncias. Obrigado. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, meu irmão, que aguarda e espera a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você é um desses que acredita, diga glória a Deus. Assentado em uma oração silenciosa, nos despedimos na paz do Senhor Jesus. Boa semana para você que nos assiste, boa semana para todos nós. Deus abençoe.